Desde 2010, o Oscar permite até 10 produções indicadas a melhor filme, porém, algumas delas não precisavam estar ali. Eu vou falar sobre essas produções agora, nesse novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Antes de começar, se inscreve no canal do Cine7 no YouTube e ativa as notificações lá no sininho. Também acesse o site do Cine7 depois do fim do vídeo, é claro. Lá tem um guia que eu fiz sobre 10 cinemas de rua para você ir depois que a pandemia acabar, todo mundo tiver vacinado. Estou deixando o link na descrição. O primeiro Oscar que permitiu novamente 10 filmes serem indicados na categoria máxima após quase 7 décadas, teve uma lista bastante questionável, mas o pior de todos era uma unanimidade. Nem mesmo todo o carisma da Sandra Bullock consegue ser suficiente para fazer de Um Sonho Possível uma produção interessante. O drama, dirigido pelo John Lee Hancock, vai fundo no White Savior ao trazer um personagem negro resvalando no bobão, sendo salvo por uma mulher branca altruísta. É um filme que não consegue fazer o público nem se emocionar, nem rir, só chatear. Um Homem Sério dos irmãos Coen e Preciosa do Lee Daniels também para mim foram outras forçadas de barra naquela seleção. Se fosse eu a escolher quem seriam os indicados, teria dado lugar para mais filmes internacionais, especialmente O Segredo dos Seus Olhos, com o Ricardo Darín, produção argentina, e A Fita Branca, o drama austríaco do Michael Haneke. 2011 foi um ano sensacional, teve Toy Story 3, A Rede Social, Cisne Negro, A Origem, que acabaram perdendo todos eles para o competente, ainda que nada brilhante, O Discurso do Rei. Ainda assim, teve espaço para uma produção pra lá de superestimada. Para quem já viu clássicos sobre boxe como Rocky o Lutador e Touro Indomável, o vencedor não dá nem para começar a conversa. Exceto pelo elenco realmente de alto nível, a produção não apresenta nada demais, seja como um filme sobre o esporte ou um drama familiar. Pior de tudo, marcou o início da era em que o David O. Russell caiu nas graças da academia de maneira incompreensível. Apesar de não ser tão superior assim, eu teria colocado Atração Perigosa do Ben Affleck, que para mim é uma produção que funciona mais dentro do thriller, dentro do suspense policial, do que o vencedor funciona como um filme de drama. No Oscar 2012, a Academia resolveu voltar a flexibilizar e permitiu de 5 a 10 indicados a melhor filme. E foi uma decisão acertada, porque tinha muitas produções que não precisavam estar ali. O mais dispensável de todos, sem dúvida, era Histórias Cruzadas. Igual acontecera com Um Sonho Possível, o White Savior volta a ganhar destaque e de forma pior. Afinal, aqui a Emma Stone dá voz e salva, entre aspas, uma comunidade de empregadas domésticas negras. Apesar das ótimas atuações da Viola Davis e da Octavia Spencer, é um filme todo errado. Eu adicionaria ainda nessa lista Tão Perto, Tão Forte, O Homem que Mudou o Jogo e Cavalo de Guerra. No lugar, colocaria A Separação, filmaço do diretor iraniano Asghar Farhadi, e o último episódio de Harry Potter, até como uma forma de homenagem à série. O ano de Argo teve grandes diretores do cinema americano na disputa: Steven Spielberg, Ang Lee, Quentin Tarantino, Kathryn Bigelow e também o austríaco e todo-poderoso Michael Haneke. Porém, sempre tem aquela fruta podre no meio do caminho. Em 2013, os musicais foram representados por Os Miseráveis. A adaptação do clássico escrito por Victor Hugo, infelizmente, passa longe de emocionar
pela incapacidade do diretor Tom Hooper em criar números empolgantes e nem dar dinamismo à história diante de tantos personagens. O Hugh Jackman e a Anne Hathaway até se saem bem, enquanto ouvir o Russell Crowe cantar é desafio aos fortes. Também abriria mão facilmente do Lincoln, dirigido pelo Steven Spielberg, para ficar com O Mestre, filmaço do Paul Thomas Anderson, e Operação Skyfall, grande filme recente da série 007. Para mim, o Oscar 2014 teve uma das melhores seleções dos últimos anos. O Lobo de Wall Street, 12 anos de escravidão, Gravidade, Nebraska, Ela. Porém, adivinhar quem poderia ficar de fora não é tão difícil assim. Philomena é o tradicional candidato britânico que a academia insiste em dar vaga no Oscar ano após ano. Um drama familiar correto, sem muito brilho ou momentos de destaque, segurando toda a sua força no talento da Judi Dench. Junto com Philomena, tiraria tranquilamente Sem Dó no Coração Trapaça, outra produção superestimada do David O. Russell. E no lugar, tinha opções sobrando: Inside Llewyn Davis, dos irmãos Coen, Blue Jasmine, do Woody Allen, e Frozen. Meu escolhido para deixar a lista do Oscar 2015 seria O Jogo da Imitação. Aqui é mais um caso daqueles dramas britânicos de época e cinebiografias tradicionais, com boas atuações, mas sem absolutamente nada novo a oferecer. Pior que a história do Alan Turing tinha tudo para render um filmaço, com um pouco mais de ousadia no roteiro e na direção. Foxcatcher, do Bennett Miller, seria uma produção para ficar na zona de conforto da academia, porém mais interessante que O Jogo da Imitação. Agora, se fosse para ousar mesmo, eu teria colocado na lista de melhor filme Vício Inerente, filmaço incompreendido do Paul Thomas Anderson. Foram 8 indicados ao Oscar de melhor filme em 2016 e, sinceramente, não vejo nenhum absurdo ali entre os indicados. Mas, para não estragar a brincadeira, eu tiraria Brooklyn, um drama muito competente dirigido pelo John Crowley, com uma ótima atuação da Saoirse Ronan. Ponte dos Espiões, do Steven Spielberg, também era outro que dançaria sem fazer tanta falta. Para a vaga, seria muito bom ver divertidamente. No ano da treta entre Moonlight e La La Land, a seleção foi razoável. Os dois realmente eram os melhores, com Manchester à beira-mar e A Chegada acompanhando bem ali atrás. Porém, duas produções deixavam a lista um pouquinho mais fraca. O primeiro era Até o Último Homem. O drama de guerra do Mel Gibson até prende o público, conta com uma boa atuação do Andrew Garfield e a violência chama a atenção. Mas cá entre nós, quantos filmes de guerra do mesmo tipo já vimos por aí ao longo do tempo com bem mais impacto do que esse? O principal indicado, sem necessidade de estar ali, entretanto, era Lion, um drama familiar com um primeiro ato muito interessante, mas que cai na vala comum na segunda parte. Minhas escolhas seriam o francês Elle, com uma direção sensacional do Paul Verhoeven e uma atuação inesquecível da Isabelle Huppert, e o drama Elle, com a Natalie Portman. O Oscar 2018 teve uma seleção de filmes não muito empolgante, e eles erraram feio, porque tinha a possibilidade de virar esse jogo com 3 filmes. A academia poderia ter optado por Blade Runner 2049, continuação de alto nível, dirigida pelo Denis Villeneuve, que não deve em nada para o original. Tinha também O Ácido Eutônia, com as ótimas atuações da Margot Robbie e Allison Janney. E também Baby Driver, em Ritmo de Fuga, o delicioso filme de ação do Edgar Wright. O Oscar, porém, acabou indicando O Destino de uma Nação, um drama político de época bastante burocrático, do Joe Wright, que tem apenas o Gary Oldman salvando ali a lavoura, e The Post, um drama sensacionalista do Steven Spielberg na defesa dele em relação ao jornalismo profissional.
ano estranho foi 2019, afinal de contas, a gente teve avanços inegáveis, como Roma, Pantera Negra e também Infiltrado na Clã, mas alguns retrocessos e equívocos inexplicáveis. Bohemian Rhapsody, por exemplo, foi uma verdadeira bagunça, se apoiando no sucesso dos clássicos do Queen para esconder suas falhas, enquanto o ganhador Green Book mostrou que Hollywood ainda não aprendeu muita coisa com o Oscar So White. Pior mesmo foi Vice, o filme do Adam McKay, falha na comédia, na sátira, no drama político, resumindo, em tudo o que tenta. Conseguiu a indicação mais pelos nomes envolvidos do que necessariamente pela qualidade do projeto. E pensar que tínhamos Aranha-Verso e a balada de Buster Scruggs entre as possibilidades de indicação. De todas as seleções recentes do Oscar, nenhuma teve seleção melhor do que 2020. Não é todo ano que você pode contar com Parasita, Era Uma Vez em Hollywood e também O Irlandês entre os indicados. Isso, entretanto, não impediu que tivesse uma produção que pudesse cair fora dessa disputa. Ford vs Ferrari é um filme bem divertido, com boas atuações do Christian Bale e Matt Damon, uma condução bem executada do James Mangold e um show na montagem e no som. Tudo muito certinho, mas comparado aos ótimos Dois Papas, Dor e Glória e até Entre Facas e Segredos, fica em um patamar abaixo. E chegamos ao Oscar 2021 e não é tão difícil prever quem eu excluiria dessa edição. O Aaron Sorkin pode até conseguir dar o seu recado sobre a importância dos direitos civis e contra o autoritarismo, mas Os Sete de Chicago não acrescenta nada aos dramas políticos nem de tribunal. Filmes como esse já vimos aos montes e com muito mais ênfase. Citando apenas produções indicadas ao Oscar em outras categorias, trocaria assim fácil e rápido Os Sete de Chicago por Druk, filme ganhador de melhor filme internacional para a Dinamarca, e também Uma Noite em Miami, da Regina King.